eu sou Dani Melhorança e estamos aqui de volta ao FACIPcast. E a gente começa o ano falando de um curso que é novidade aqui na FACIP. Você acha que veterinária é só cuidar de cachorro e gato? Pois você está muito enganada. Hoje nós vamos conversar aqui com a professora coordenadora do curso de veterinária, porque agora a FACIP tem medicina veterinária. E nós estamos recebendo a professora especialista Naila Bósio. Olá, professora, tudo bom? Olá, Dani, tudo jóia? É um prazer estar aqui no primeiro FACIPcast do ano e falando de uma super novidade que é o curso de medicina veterinária. Seja bem-vinda, é um prazer receber você aqui e quero começar conhecendo um pouquinho você, que a gente gosta sempre de saber com quem a gente está conversando, né? Afinal de contas, Justo. Esse curso é novidade em tudo, então vamos conhecer melhor a Naila. Conta pra mim de onde você é, quando que foi sua formação, como que você veio parar na medicina veterinária da FACIP. Bom, gente, minha história com a medicina veterinária já tem um tempinho aí. Na verdade, eu falo que quem nasce para ser veterinário é desde quando nasceu, né? Nasceu, tem uma vocação para isso. Tem um bicho, um cachorro, um gato, um pintinho. É isso mesmo. E aí eu tô em Sinop há 12 anos, mas os meus pais moram hoje em Querência, né? Lá no Xingu do estado. Saí de casa no ensino médio ainda, para cursar o ensino médio fora. Depois disso, nunca mais voltei. Olha. E aí vim para Sinop para poder fazer minha graduação aqui. Eu sou formada pela UFMT. Fiz minha residência, sou cirurgiã de pequenos animais, especialista nessa área. E logo depois disso abri minha clínica. E aí surgiu a oportunidade aí da coordenação do curso de medicina veterinária. Que eu falei, gente, que desafio. Mas, como eu sou muito apaixonada por isso e a medicina veterinária foi um curso que mudou a minha vida, eu sempre faço questão de falar disso. Eu quero muito poder desenvolver isso para outras pessoas também. Eu acho que é bacana isso, porque assim, a veterinária, você falou, mudou sua vida, mas eu acho que é difícil uma criança que um dia na vida não tenha pensado em ser veterinária, né? Exatamente. É uma profissão que tá no coração. Encanta mesmo. Algumas são mais teimosas que outras, né? Algumas persistem, viram veterinárias mesmo, né, Naila? Ô, Naila, e você, assim, tem histórico na família de pessoas que são veterinárias, da área, alguma coisa assim? Não tem nenhum veterinário na minha... Inclusive, eu falo que eu nasci para ser veterinária porque nasci mesmo, porque a minha mãe não me deixava nem ter bicho quando eu era criança. Minha mãe sempre foi muito assim, maníaco por limpeza, essas coisas aí todas. Não tem espaço para pelos. Aí teve uma vez que eu ganhei um cachorro e o cachorro foi lá, ele desenterrou todo o encanamento do quintal. Falei, poxa, não me ajuda também, né? Depois disso, e aí eu era louca pra ficar sempre na casa da minha tia, que a minha tia tinha um monte de cachorro. Eu lembro que ela tinha uma poodlezinha branquinha e às vezes ela ia pro banho tosa, voltava toda pimposinha. Nossa, eu amava ficar na casa da minha tia porque lá tinha muito bicho. Mas você não tem veterinária, mas tem professora. Professora sim. Minha mãe é professora. E aí você tá agora então nesse desafio de dar aulas. Quais são as disciplinas que você vai ministrar? Que já tá ministrando, né? Hoje, dentro da grade curricular, né, além da coordenação, nesse primeiro semestre, eu estou com a disciplina de Introdução à Medicina Veterinária e de Metodologia Científica, né? É muito importante, faço questão de estar dentro de sala de aula justamente para acompanhar o nosso aluno, ver as perspectivas que eles têm, as intenções que eles têm, o que eles estão achando do decorrer do curso. Estar próximo do aluno faz muita diferença enquanto coordenação. Você teve uma experiência muito boa como aluna de uma federal, né? E depois que você saiu de lá, você fez a residência em cirurgia. Isso, em cirurgia de pequenos. Exato. E aí, conta pra mim um pouquinho da sua trajetória profissional. Você saiu da faculdade e já foi atuar? Eu saí da faculdade, né? E aí, para a prova de residência, para residência, a gente tem que passar numa prova, né? E aí eu lembro que eu tive que colar grau extemporâneo, assim, em gabinete, para poder assumir a residência, que eu já tinha passado na prova. Precisava muito daquilo, né, para poder me especializar e por uma questão de financeira mesmo,
né? Porque a bolsa da residência é uma bolsa interessante. Uhum. E aí, dentro da área de cirúrgica, era o que eu queria. E aí comecei, foram 2 anos atuando dentro disso, com uma rotina boa, muito boa, inclusive, do atendimento que existe dentro do Hospital Veterinário da UFMT. Você fez a residência lá? Lá. No hospital? Dentro do hospital, exato. Certo. E então aí- você tem uma experiência de hospitalar, medicina veterinária hospitalar. Exato, exatamente. E aí ficou 2 anos, né, 2 com anos essa nisso. experiência. No meio da pandemia e tudo mais Nossa. acontecendo, e a gente enfrentando todos esses desafios ali. Saiu de lá, Isso, virou empreendedora. isso. Como foi isso? Quando eu saí da residência, eu tenho sociedade hoje, e tinha 2 amigos meus que ficavam de olho, assim, quando essa menina formar, a gente vai... E eles O sempre... pessoal gosta de gente estudiosa. E eu sempre falava que eu queria muito empreender para poder ter autonomia, para realmente exercer uma medicina veterinária diferente, assim. Porque às vezes as pessoas estão muito forjadas, Dani, é uma medicina veterinária um pouco mais enferrujada, principalmente na nossa região, assim, sabe? E eu queria ter autonomia para realizar medicina veterinária de excelência, realmente, com especialidades, entregando um atendimento humanizado realmente para esses pacientes, para essas Você não famílias. queria só uma clínica, você queria uma clínica do seu jeito. Exatamente, Tá. exatamente. E aí você montou a clínica. Isso, aí nós montamos a Pegou clínica. esses 2 amigos, Uhum, falou, vamos lá fazer uma clínica que vai ser a nossa cara. isso. Eles não são da área, né? São de outro ramo. E aí eu entrei aí nessa parte de empreender com isso. Já tem 4 anos que nós estamos nisso. E aí passei pelo processo de empreender verdadeiramente. E isso é uma coisa que, dentro da medicina veterinária na FACIP, a gente quer formar estudantes que realmente saiam e possam ser autônomos, ter seu próprio negócio. Eu não aprendi isso. Saibam gerir. Saibam gerir. Porque isso é um problema, gente. Quando a gente fala não só de veterinária, mas quando a gente fala de profissionais liberais de uma forma geral, advogado, administrador, contador, quando você pega um profissional que ele tem que montar seu escritório, muito raramente as faculdades tradicionais ensinam a gestão para esse profissional. E aí ele cai dentro de um escritório e começa a ter dificuldade para gerir o negócio. É exatamente isso. E foi uma dificuldade que eu enfrentei, assim, e até hoje, na verdade, eu ainda aprendo muita coisa sobre gestão, assim, porque eu saí da graduação com uma bagagem técnica, enquanto Muito médica boa. veterinária muito boa, mas quando eu precisei empreender, eu precisei aprender tudo do zero. Então, dentro da nossa grade curricular, existem disciplinas voltadas para isso, para a gente ter profissionais que realmente saiam daqui e possam começar seu primeiro negócio, saber fazer isso com segurança. Um veterinário que vai ter autonomia aí para fazer o que ele quiser. Se ele quiser ser do setor público, ele está preparado. Se ele quiser ser empregado, ele está preparado. Se ele quiser ser dono, ele está preparado. E hoje em dia, até para uma pessoa ser CLT, essas aptidões de gestão, elas são diferenciais assim, que colocam a pessoa muito à frente. Sim, é verdade. Gerir pessoas, processos. Hoje em dia a gente tem um déficit muito grande de pessoas que saibam fazer isso. Sim. De formar profissionais dessa forma é uma prioridade para nós. E me fala, você estava lá na sua clínica, clinicando, como que veio parar na FACIP? Quando era nós? A FACIP, a Alessandra, que é diretora aqui, ela já foi minha cliente lá. E eu sempre comentava com ela, falei, tô de olho, quando tiver veterinária lá naquele campo. Você já tinha vontade de dar aula? Eu sempre, como eu te disse, a medicina veterinária mudou minha vida. E eu acredito muito em propósito que a gente tem, assim, a gente tem que ter uma vida útil, né? Então, eu acredito muito que o que Deus derrama sobre as nossas vidas, a gente precisa derramar sobre a vida de outras pessoas. Perfeito. E eu vejo muito que dentro da medicina veterinária é o meu caminho para isso, assim, verdadeiramente, sabe? Principalmente dentro de uma área onde as pessoas falam muito sobre frustração, às vezes, profissional. Mas é porque, às vezes, essas pessoas não sabem se posicionar profissionalmente, dedicar, porque todo mundo quer o lado bom da coisa, mas ninguém vê o preço que a gente paga para isso, né? Que existe um preço a ser pago. Então, me perdi. Como que você virou professora? Ah, tá. Que aí você
estava contando que você falava para a Alessandra que você queria. Isso. Aí a Lê era minha cliente e aí eu sempre falava para ela. Falava, olha, quando tiver um curso de veterinária, eu tô de olho nisso aí. Me chama. Mas isso há anos atrás. No comecinho da clínica ainda. E a gente, né, tinha esse contato. E aí, quando surgiu, eles anunciaram, né? E aí tiveram pessoas que me indicaram diretamente para ela. E aí eu falei, tô de olho nesse curso aí. E aí surgiu o convite para coordenação e a gente... Muito bacana. E hoje o curso aqui na FACIP, ele tem vários professores. Como que funciona isso? O que acontece? Dentro das disciplinas básicas iniciais, nós temos muitos professores dentro da FACIP de outras áreas, por exemplo, uma bioquímica. Que serve para várias Exato. matérias. Entendi. Eu consigo ter um aproveitamento muito melhor de um farmacêutico dando bioquímica do que um médico veterinário. Com certeza, com certeza. Então isso me deixa muito contente, assim, sabe? De saber, de ter a plena certeza de que os meus alunos estão recebendo a melhor base, porque ela é muito importante para a construção do raciocínio clínico. Certo. E aí você acaba que você tem uma faculdade que é nova, né? Um curso novo, mas uma faculdade que ela já tem um leque de profissionais e de estrutura, né? Exatamente. Porque aí você entra em laboratório, entra com microscópio, com equipamento que já está ali. Pronto, regulado, disponível, de alta qualidade para você usar. E que estrutura, Dani. Eu fiquei assim, até hoje, assim, quanto mais eu vou conhecendo a FACIP, mais eu vou ficando encantada com a estrutura que existe realmente aqui para ser entregue. É uma instituição realmente muito preocupada em entregar a melhor estrutura para a formação dos nossos alunos, assim, sabe? E cada vez mais eu vejo isso, assim, laboratórios, o morfofuncional para as aulas de anatomia, os laboratórios para as microscopias, para as biologias, realmente uma estrutura que é de fazer inveja para muita federal por aí. Eu vejo que você é apaixonada pela sua área. Em que momento você falou assim, escolheu o certo? Era exatamente isso que eu queria. Dani, eu vivo muito isso até hoje, assim. Tem dias que cada vez que eu vou conquistando, eu vou me vendo realizando muitos sonhos. Mas a principal coisa foi quando eu consegui começar a mudar a realidade da minha família também a partir disso, sabe? A partir do que a medicina veterinária me proporcionou. Falei, bom, isso aqui era isso mesmo que eu tinha que fazer. Nunca tive dúvidas, na verdade. Mas isso, quanto mais eu vejo o desfrute que existe de um trabalho que é reconhecido e bem recompensado, mais eu tenho certeza de que fiz a escolha certa. E aí, falando do curso em si, né? Muita gente fala assim, medicina veterinária, de cara, cachorro e gato. É o que todo mundo pensa. Mais pensam. Medicina veterinária, cachorro e gato. Mas não é só isso, né? Não, de maneira nenhuma. Vamos esmiuçar aí. Fiz veterinária. O que eu posso ser nessa vida me formando veterinária? É a primeira coisa realmente que vem na cabeça das pessoas. É o consultório, o cão, o gato. Mas hoje existem, assim, diversas áreas. Dentro da medicina de silvestres é uma realidade muito grande para nós, né? Então tem muita gente também que é apaixonada por isso, por essa área. E aqui em Sinop a gente tem ali um contato muito grande com animal silvestre, né? Nós somos polo para receber animal silvestre. Exato. Macaco. Na residência eu tive muitas oportunidades assim com silvestres. Aves também, né? Aves, alguns grandes felinos também. Répteis. Realmente. E aí tem essa área então dos silvestres, a área de inspeção sanitária, de vigilância sanitária, essa área de saúde única que cada vez mais a gente vem conhecendo e ouvindo falar. E o médico saúde única. Saúde única. Que é quando a gente fala da saúde humana, do meio ambiente e da saúde animal, trabalhando todos juntos, né? Tudo interfere de maneira indireta ou até diretamente com o outro, né? Então, o médico veterinário dentro disso faz muita diferença. E as pessoas às vezes desconhecem esse papel, né, do médico veterinário. Dentro de um centro de zoonoses, por exemplo, existem doenças, quando a gente fala de zoonoses, são doenças de animais que são transferidas para o ser humano, né, que podem ser transmitidas para o ser humano. Então, às vezes as pessoas não conhecem isso, ou às vezes as pessoas
maltratam alguns animais ou descartam alguns animais por uma questão de falta de conhecimento de como aquele ciclo funciona realmente, quem realmente é o vilão da história. Às vezes a questão tá voltada à higiene, não diretamente ao animal, mas aí o animal que é o vilão, sabe? Uhum. Então tem muitas frentes aí que o médico veterinário atua e traz muita orientação também. Tem a atuação com animais de grande porte. A produção, né, que é uma realidade muito grande para nós. Hoje em dia, a produção animal, a reprodução animal, essa questão de genética animal também, tudo isso também existe a influência do médico veterinário dentro disso. Ou seja, a área não falta. Vasta. E nós estamos numa região onde é possível exercer essa medicina veterinária em vários lugares. Sim, exatamente. Tanto para a produção, quanto para o atendimento clínico de pequenos, quanto para essa questão de silvestres. Nós estamos numa região que realmente engloba muita coisa disso. E você tem a atuação desse médico veterinário tanto no setor privado como no público? Público, Essas questões também dos concursos públicos hoje em dia são uma realidade muito grande. O veterinário consegue atuar também dentro disso de uma forma muito necessária. Né? E hoje a remuneração do veterinário é uma boa remuneração? Os veterinários de pequenos especialistas estão com uma remuneração mais considerável, assim. Dentro da área de grandes a gente tem uma remuneração considerável, a reprodução animal também remunera muito bem, né? Claro que não existe dinheiro fácil. Não. Mas... Quando a gente fala boa remuneração, gente, a gente tá falando de suar muito. Mas isso é em toda profissão. Toda profissão. Nenhum dinheiro cai do céu. Exatamente. Isso a gente aprende rápido, né? Mas são vários pontos aí que as pessoas podem falar assim, dá para ter uma vida confortável sendo médico veterinário. Com certeza. Bacana. Bom, Naila, e aí, a gente falando sobre pequenos animais e sobre medicina veterinária, não tem como não lembrar do caso do cão orelha, né? Um caso aí que virou uma comoção no país. Como que você enxerga o papel do veterinário, do profissional, né? Em casos assim, em situações onde a gente pode evitar ou combater, como que você enxerga? Essa situação, as pessoas até cobram muito, né, o posicionamento do médico veterinário diante disso. E o que eu mais falo, assim, infelizmente foi um caso de uma injustiça tremenda. As pessoas que estão envolvidas precisam realmente pagar por isso, mas se a gente não tivesse o orelha na rua, talvez ele não tivesse passado por isso, né? Então o médico veterinário tem que estar muito atuante diante de, poxa, o que eu posso fazer para evitar que animais estejam suscetíveis a situações como essa? Então a gente precisa estar falando de conscientização, a gente precisa falar de castração, de controle de natalidade de animais de rua, a gente precisa fazer campanhas de adoção. Tudo isso para evitar que existam realmente animais que possam passar por situações como essa. Né? Eu acho que o foco do problema realmente é esse. Você falou a castração e é o tipo de coisa que resolveria tanto, né? Coisa. Tanto, porque hoje o que a gente mais vê é animal que está ali procriando, aumentando a população animal e sem controle. Quando a gente fala de gatos, então, isso é desenfreadamente, assim, acontece. E é tão fácil de resolver. Exato. Castrando, né? Castrando. Às vezes a gente talvez não consiga lar para todos esses animais, mas se a gente conseguir controlar a população, é muito interessante. Hoje existe uma vontade de incluir o curso da medicina veterinária em ações como essa. É claro que a gente está falando, gente, de um primeiro semestre, né? Então, o primeiro semestre, ele começa, né, tudo, início. Mas, pensando a longo prazo, existe uma vontade de inserir os alunos, os professores em campanhas assim? Na verdade, nós já estamos em tramitação com isso, realmente. O que a gente precisa, a gente quer promover campanhas de adoção, campanhas de vacinação antirrábica para esses animais. E aí a gente precisa de uma tramitação de trazer primeiro a segurança dos nossos alunos, então os alunos precisam ser vacinados, titulados, para estarem realmente imunizados, para lidar diretamente com esses animais, né?
Mas as campanhas já estão em tramitação para acontecer. É uma intenção e, por mais que seja o primeiro semestre, a gente já vai colocar esses alunos aí para trazer essas campanhas ativas. Campanha de castração, hoje a gente pensa em início de algumas parcerias para começar a trazer isso também, ou pelo menos trazer essa questão da conscientização que existe sobre isso, a importância disso, né? Mas com certeza é um dos pontos principais que a gente vai trabalhar. A FACIP, ela tem uma característica de atuar muito forte junto à sociedade, né? A gente tem a FACICLIN, né, que atua ali nos cursos da saúde, né? A gente tem o curso de Direito fazendo também o seu papel junto à sociedade. Então, vai existir aí no curso da veterinária também essa conexão com a sociedade. Sim, com certeza. Nesse primeiro momento, a gente vai atuar, né, dentro dessas campanhas, dessas ações, mas o nosso projeto é realmente ter um centro de atendimento, de referência aí para atendimentos de animais, com certeza. Eu falo que a FACIP não faz nada pela metade, não, né? Então né? A gente vai, com certeza. E preparar o aluno para ser um veterinário consciente, solidário, acolhedor. E a gente precisa ter contato com o tutor e com o paciente, porque a medicina veterinária é isso, é prática, é presença. Não tem como fazer medicina veterinária sem estar presencialmente ali. Além do que, Dani, o atendimento do animal, eu sempre falo que a gente cuida de bicho, mas no fundo é para cuidar de gente. Quando você atende um paciente que é de uma criança ou de uma idosa, ou que um casal recém-casado tem aquele animal como um filho, você está cuidando das pessoas através do cuidado daquele animal. E além de você aprender a diagnosticar, né, fazer um exame físico, um exame clínico daquele animal, você tem que ler o seu tutor. Você tem que entender como é aquele paciente. Esses dias mesmo eu fiz... quase um psicólogo. Por exemplo, eu fiz uma mastectomia, que é a retirada das mamas de uma gatinha. É uma cirurgia que exige um pós-operatório, que é delicado, né? Então tem que fazer curativo, controle de dor, porque dói bastante. E a tutora dela era uma senhorinha que era cuidadora da mãe, que era mais senhorinha ainda. Eita! Então, eu precisei fazer o pós-operatório daquela gatinha na clínica. Então, eu preciso olhar para o meu tutor e entender o que ele vai conseguir fazer. A necessidade. Exatamente. E isso a gente só aprende dentro de consultório. Por exemplo, se eu faço receita para alguém que é mais velhinho, se eu tenho que partir o comprimido, eu desenho o comprimido e pinto o pedacinho que ele vai ter, por exemplo, 1/4 de comprimido. Tem senhorzinho que não entende o que é uma fração. Não sabe o que é 1/4. Exatamente. Então, são detalhes que às vezes só a teoria não vai entregar, é a sensibilidade de entender realmente quem você está atendendo. E isso que a FACIP vai entregar. Exatamente. Muito bem. Naila, o curso de Medicina Veterinária da FACIP é o primeiro curso privado aqui da região. Que impacto isso teve para Sinop e para a região? Dani, isso é uma coisa que eu fico muito feliz assim, com essa oportunidade que as pessoas estão tendo agora, porque eu conhecia muita gente que às vezes tinha um sonho, como a gente falou, às vezes um sonho da vida da pessoa, porém às vezes tem que conciliar às vezes com o trabalho, né? E agora aqui dentro a gente vai conseguir entregar isso no período noturno, né? Então a pessoa consegue conciliar carreira de trabalho aí com a formação também da medicina veterinária. Então muitas pessoas estão tendo esse acesso aí de uma forma sendo mais acessível realmente, né, para poder realizar esse sonho, ter essa disponibilidade, né? E o que eu vejo muito? Tenho muito orgulho da minha formação, me formei dentro de uma universidade federal, mas eu confesso para você que dentro de uma instituição privada, a gente tem muito mais facilidade de entregar o melhor. Uma desburocratização muito grande da situação. Você tem mais autonomia. Autonomia, exatamente. Para conseguir fazer as coisas acontecerem, para ter estrutura para as coisas acontecerem, sabe? E isso me deixa muito confortável, muito, muito contente, assim. Eu tive uma ótima formação, mas eu confesso que muita coisa eu tive que correr por fora. Eu tive que dar meu jeito, eu tive que sair pedindo estágio aí nas clínicas particulares para realmente ter um contato mais direto, né?
E aqui dentro a gente vai conseguir entregar isso de uma forma muito mais natural e muito mais tranquila. E você acredita que isso facilitou com que pessoas de outras cidades tivessem acesso a esse curso? Hoje, na turma do matutino, de 22 alunos, 4 eram daqui. Meu Deus! Todos eram da região. Nova Mutum, Alta Floresta, Juína, Juara, muita gente vindo para Sinop. Tiveram pessoas, tem uma aluna nossa, que ela estava em São Paulo, cursando medicina veterinária, e agora que abriu medicina veterinária aqui, ela pôde voltar para perto da família, tá perto dos pais novamente, com a segurança disso. Imagina uma menina que não tem nem 20 anos, estava morando sozinha em outro estado para poder realizar esse sonho, e aí hoje ela pôde voltar para cá. Então, é uma grande diferença. Ai, para. Eu sou péssima. Eu vou chorar também. Essa parte você corta, tá? Ai, tá bom. Ô, Naila, mas então isso acaba movimentando a economia da cidade toda. Com certeza. Então, porque esses alunos vão estar alugando lugar para morar, vão estar consumindo. Com certeza. É uma influência direta, assim. Sinop é um polo estudantil muito forte, né? E a FACIP cada vez mais tem agregado aí para isso. E o fato de ser uma faculdade que você tem à noite e a pessoa pode trabalhar? Sim. Vou te contar. Na minha graduação, eu estudava o dia inteiro e eu era garçonete das 6 à meia-noite. Porque eu precisava ajudar os meus pais a complementarem a minha renda para eu poder estar aqui, certo? Se eu tivesse uma faculdade noturna, eu faria noturno e trabalharia durante o dia. Até porque as opções de trabalho de dia são muito maiores do que à noite. À noite você fica limitada a ser garçonete. Exatamente. E era assim, sofrido, sabe? Meu Deus. Enfim. Passou, né? Passou. Ai, Naila. E você acha que essa medicina veterinária exige um perfil específico de pessoa? Eu quero fazer veterinária. Qualquer pessoa pode fazer? Como que é? Olha, a medicina veterinária é um curso, eu sempre digo que as pessoas precisam ter muita resiliência, né? Porque realmente é um curso que exige muito. Imagine, por exemplo, uma anatomia. Não é um curso fácil. Você tem que ter a anatomia de todos ali, conhecer todas as espécies, né? Não pode desmaiar com sangue. Não. Às vezes tem gente que não dá conta, mas aí tem outras áreas. Tem laboratório para trabalhar, tem outras coisas que você pode fazer também sendo médico veterinário, né? Não necessariamente você Lidar precisa não cirurgia. ter, né? Exatamente. Pânico de sangue. Pode ter, sim. Dá um jeito. Dá um jeitinho. Tem alguma área para você se encaixar, se é o seu sonho. Mas qual seria, assim, um perfil? Existe isso ou não? Você tem que gostar de animal. Gostar de animal. E você tem que gostar muito de gente também. Porque todo animal tem um tutor. Então, às vezes eu escuto assim, eu faço veterinária porque eu gosto de bicho, não gosto de gente. Não tem jeito, não né? Não tem como, vai ter que gostar. Vai ter que gostar mais ainda, porque daí a pessoa, às vezes, é um pouquinho mais difícil quando você tá ali te entregando a confiança do cuidado do animal dela. Olha, e eu vou falar pra você, eu sempre tive bicho. Sempre tive meus pets. E eu passei alguns perrengues com meus gatos. E eu vou falar que eu não fui uma boa cliente, não. Eu fui bem horrível com os veterinários, porque eram meus bichos. Exato. E aí a gente fica assim, cara, é um serzinho que não fala. Exato. A gente não entende, a gente não sabe. Então, o mínimo que você espera é um profissional que realmente saiba lidar com ele e que saiba lidar com você. Você tá certinha, tem que saber lidar com gente, sim. Eu sempre falo isso, a gente precisa trazer a segurança e a tranquilidade pro tutor que tá com aquele animal. Às vezes ele quer... Tem tutor que é muito prático. Você só fala isso e ponto. Tem tutor que você precisa dar uma aula para ele. E vão ser tutores diferentes e você vai atender eles no mesmo dia, às vezes, no mesmo período. Então, por isso que eu falo que essa questão do contato... Saiu um, entrou outro, totalmente diferente. Por isso que eu falo que a questão do contato é extremamente importante para a formação do profissional, para a leitura de quem a gente está atendendo. Muito bem.
Naila, se você fosse imaginar esse curso daqui 10 anos, 25 anos, como que você veria o curso de veterinária hoje? Você sabe que a minha mãe tá falando que vai ser o melhor do Mato Grosso. Eu gostei da aposta. E quando a minha mãe fala, geralmente eu tenho a tendência e a super expectativa dela. E me fala, é um curso que ainda dá para se matricular? Como que tá hoje? Tá tudo fechado? Nós temos ainda as possibilidades de matrícula, né? Até abril a gente ainda consegue encaixar alunos aí que vão conseguir encaixar dentro do curso sem ter Naila, mas eu já perdi alguns dias de aula, tem problema? Ainda dá pra gente... Já vão ter acontecido a nossa primeira avaliação, né? Mas existe ainda a possibilidade de recuperação disso, porque a gente tem a possibilidade da substitutiva lá no final, né? Então o aluno começa a caminhada ali e aí ele vai ter o apoio para conseguir pegar aquela disciplina que começou antes ali, o que foi ministrado antes em aula, para poder fazer a prova no final para isso. E para ser um aluno de veterinária, eu preciso ter feito Enem, ou eu preciso passar por um vestibular? Como que funciona? Aqui na FACIP nós temos essas possibilidades do aproveitamento da nota do Enem, nós temos a possibilidade Se eu não fiz o Enem? Se não fez, também existe a possibilidade. Também posso? Pode. Porque às vezes aconteceu algum problema e a pessoa não fez o Enem. Mas ela terminou o ensino médio e quer fazer faculdade. Sim. Pode? Existe a possibilidade, com certeza. Essas questões dessas provas que existem, às vezes entregam alguns benefícios maiores em relação a uma bolsas. bolsa, um desconto. Exatamente. Mas não é a única forma de ingressar dentro da FACIP. Então tá, Naila. Então se eu quiser fazer veterinária, posso vir procurar a FACIP? Sim, por favor. FACIP faz aqui na Aquarela das Artes. Exatamente. Mas se chegar lá na JET, vão mandar vocês pagar também. Naila, muito obrigada por você compartilhar um pouquinho da sua história, compartilhar muito sobre esse curso. Eu quero receber você aqui novamente, mais para o fim do ano. Me traga alguns alunos ali que são aqueles alunos de destaque para a gente conhecer e ver como que tá o andamento desse curso. Vai ser muito legal. Ansiosa para isso. Já se prepara aí, porque a FACIP tem um monte de atividade onde os cursos se integram, né? Legal. E eu já quero ver o que vocês vão aprontar para a Festa do Milho. Nossa, eu tô ansiosíssima. Sabe que os alunos estão super empolgados para já montar as atléticas, para já estar organizando a Festa do Milho. Eu falei, gente, vamos devagar, mas a gente vai, com certeza. Naila, muito obrigada, tá? Eu que agradeço, Dani. Um prazer estar aqui. Bom, gente, se você gostou, tem vontade, tem aquele desejo de fazer veterinária, vem para cá, vem procurar a FACIP. E não precisa nem ser a primeira graduação, pode ser a segunda, por que não? Hoje em dia a gente se reinventa o tempo inteiro, então coloca aí na sua listinha mental de que a medicina veterinária está a seu alcance. E eu espero você no próximo FACIPcast.